leitura e meditarmos na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 9. E vamos ler 2 versículos, o versículo 6 e o versículo 7. É a passagem que conta sobre a cura de um cego de nascença. Então vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Basicamente nós vamos ver o encontro de Jesus com esse cego de nascença e nós vamos tirarmos daqui desse texto esclarecimento e entendimento da parte bíblica sobre 2 tópicos, sobre visão e visão espiritual. Então aqui é um encontro do milagre que leva à cura, à visão sobre a vida desse cego. Eu pesquisei sobre a questão de visão e eu posso ler rapidamente para vocês, antes de ler o texto bíblico, aqui sobre as minhas anotações no esboço, que fala sobre visão, para a gente entender um pouco melhor, antes de entrar no texto bíblico, e o contexto histórico dessa passagem. Ou seja, por que Jesus encontrou esse cego, né, de nascença, e como foi esse encontro com ele, e o que aconteceu a partir desse encontro. Então, quer dizer, o que eu pesquisei foi o seguinte, fora da teologia, fora da parte bíblica, diz assim, visão. Visão é um dos 5 sentidos, e os olhos são os órgãos responsáveis por esse sentido, que é o da visão. A visão é o sentido que permite ou concede a capacidade de enxergar tudo à nossa volta. Então, isso é visão, é um sentido através dos olhos. Dentro da visão em si, existem 2 formas humanas. A visão periférica e a visão central, o que forma o campo visual humano. Então, nós temos um campo visual que é formado por 2 tipos de visões, a visão periférica e a visão central, a visão à frente. Paralelo a isso, nós temos que a perda da visão, ela se dá por uma intercorrência no processo do campo visual, podendo ocorrer nos olhos, nos nervos ou no cérebro. Então, baseado nessa introdução sobre visão e sobre para a gente ter um entendimento como funciona e o que pode ocorrer para a perda da visão. Nós vamos extrair daí para entender o quanto era precioso e quanto era necessário que esse homem restabelecesse sua visão, tivesse a visão restaurada. Daí nós passaremos para a visão espiritual, porque a visão espiritual, diferente da visão humana e da visão terrena, é a capacidade de discernir e entender a realidade no mundo espiritual. Então, a visão espiritual é a capacidade de discernir, ou seja, requer discernimento e entendimento da realidade no mundo espiritual. Já lido essa introdução, vamos ler o texto bíblico. João 9, versículo 6 e versículo 7. Diz assim: dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, querido. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos orar rapidamente? Senhor, obrigado pela sua palavra lida. Muito obrigado porque eu sou um Deus de milagre, um Deus misericordioso. O Senhor, Deus, se submete às pessoas que têm necessidade, ó Pai. Ó Deus, o Senhor tem empatia, tem preocupação, tem misericórdia, tem amor, e assim foi na vida desse homem que já era cego. O Senhor trouxe para ele, restaurou a visão dele, ó Pai. Em nome de Jesus, diante da sua palavra, ó Deus, ele acreditou e ele foi, lavou-se e ele voltou vendo. Seja nesta noite, ó Deus, aqui uma manifestação da sua palavra, ó Deus, que nós possamos enxergar tudo à nossa volta. Em nome de Jesus, ó Pai, abra o nosso entendimento, nos dê visão espiritual, ó Pai, do que podemos entender da sua palavra e sobre a vida espiritual.
Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Queridos, então visão espiritual é a capacidade da gente discernir e entender tudo que é a realidade no mundo espiritual. E para se ter uma visão espiritual, os olhos espirituais precisam estar abertos. Mas os olhos nossos espirituais só podem estar abertos através de Jesus Cristo. Foi assim na vida desse homem que era cego de nascença. Jesus Cristo abriu a visão dele, abriu o campo visual dele. E no momento que Jesus abre a visão dele, restaura a visão dele, abre também a visão espiritual dele. Ele consegue enxergar e através dessa experiência com Cristo, de reconhecer e enxergar que Jesus Cristo era o Messias, era o Senhor, e por isso ele pôde ter a sua visão restaurada, e por ele pôde ter os seus olhos curados. Então, nesse momento, quando Jesus se abaixa, quando Jesus cospe na terra, faz o lodo e toca com a saliva nos olhos dele, aplicando, não é só uma cura física, também uma cura espiritual na vida desse homem. E isso precisa estar bem nítido com a gente. 2 Coríntios 3,14 faz uma alusão a Jesus Cristo, dizendo sobre a antiga aliança e a nova aliança. E ele diz ali, Paulo fala que a visão espiritual, ela tem que estar ligada genuinamente à pessoa de Jesus Cristo. Quem não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não acredita na nova aliança. E fica com o pensamento na lei, na aliança antiga. E por isso não tem a sua visão espiritual aberta. São cegos espiritualmente. Então Paulo diz que a visão espiritual se dá através do conhecimento de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 3,14. Quando você reconhece Cristo genuinamente, a essa nova aliança, a sua visão espiritual, ela abre. Há uma abertura no mundo espiritual. Você consegue entender a realidade espiritual das coisas que te cercam, de tudo. Não, pode trazer, meu irmão. Obrigado. Vou beber os 2 copos. Estou brincando, tá? Obrigado pelo cuidado de vocês. Então, quer dizer, a visão terrena, estou na visão espiritual, né? A visão espiritual, ela é aberta através da pessoa de Jesus Cristo. Não tem nenhuma outra visão espiritual. Você não consegue achar nenhum tipo de visão espiritual, a não ser através de Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu aqui no texto bíblico. Foi isso que Jesus fez com esse homem. Ele curou o homem fisicamente e espiritualmente. Então, o que significa ter uma visão espiritual? Significa ver além do que os olhos humanos conseguem enxergar. Então, o crente precisa ter isso em mente. Ter uma visão espiritual vai muito além do que os seus olhos humanos conseguem enxergar. E Efésios 6 fala sobre isso, que nós não lutamos contra a carne e contra sangue, mas contra as hostes espirituais, contra potestades. Está no mundo espiritual e nós não conseguimos ver. Por isso há uma necessidade de nos armarmos com a couraça da justiça, com a armadura de batalha. Então a visão que nós precisamos ter, além dos olhos humanos, é que existe uma batalha espiritual além do mundo físico. É o mundo espiritual. E a visão espiritual é mais do que você conseguir enxergar com os olhos humanos. É ver o poder de Deus e não se preocupar com as circunstâncias que envolvem a sua vida. Então, visão espiritual é você conseguir enxergar o poder de Deus e não ver as circunstâncias que estão à sua volta. Pedro, quando está no barco e existe aquela tempestade, quando ele vê Jesus andando, ele pede para sair. Então, nesse momento, ele tem uma visão espiritual de reconhecer o Jesus Cristo. Porque muitos pensavam que ele era um fantasma, então existia uma cegueira espiritual nesse momento. Mas quando Pedro sai, e Pedro vê Jesus Cristo, ele consegue enxergar que era o Messias, então ele tem uma visão espiritual naquele momento. Mas aí ele perde essa visão, esse campo visual, porque ele começa a se preocupar com as circunstâncias que estão em volta, ele começa a reparar o vento, ele começa a reparar o tamanho das ondas. Então, a visão espiritual, irmão, nós precisamos focar em Jesus Cristo. É você ter certeza do poder de Deus e você não se preocupar com as circunstâncias que te envolvem.
Então, trazendo isso para a nossa vida, é uma aplicação direta de que não importa o que você esteja vivendo. A circunstância que envolve a sua vida, ela precisa estar centrada e focada em Jesus Cristo. A sua visão espiritual precisa estar estabelecida em Jesus Cristo. Então, as circunstâncias que te envolvem, se é um problema de ordem material, financeiro, problema de ordem de saúde, se é um problema de ordem até espiritual, na questão de uma opressão, na questão de uma depressão, na questão de você estar com uma frieza espiritual, você precisa focar em Jesus Cristo, você precisa pedir, como o salmista faz: abra, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver. E aí os seus olhos espirituais são abertos, irmão. Você consegue enxergar o poder de Deus. Foi isso que aconteceu com esse homem. Na palavra sobre a palavra de Jesus Cristo, ele foi até o tanque de Siloé, ele lavou-se e ele voltou vendo. Então, essa clareza diante das situações das nossas vidas podem ser aperfeiçoadas através da palavra de Deus, através do conhecimento de Deus e através da nossa comunhão com o Espírito Santo. A visão espiritual vai muito além, irmãos. Agora, quando nós falamos em visão espiritual, as pessoas pensam em coisas diferentes, né? Pensam, por exemplo, em sonhos, como Daniel interpretou os sonhos do rei Nabucodonosor, como José interpretou o sonho. Então, visão espiritual, ela pode até estar relacionada, mas ela não é somente isso. Você ter um dom de interpretar um sonho, de você receber um sonho, ou de você receber uma visão no estado de êxtase. Visão espiritual é você conseguir ter uma ideia do poder de Deus e da realidade espiritual que nós vivemos. Vai muito além de um sonho, de uma visão num estado de êxito. Vai além, vai numa comunicação direta de Deus. Sabe o que é isso? É Deus no seu trono de graça. Você entender que Ele é o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, está no trono dele sentado. Jesus Cristo à sua destra, reinando, intercedendo por nós, sendo adorado 24 horas, mesmo assim Ele querer se comunicar com você. Então, visão é uma comunicação de uma mensagem de Deus direta para os seus servos, para os seus discípulos. Através da palavra ou através da visão espiritual, através de um sonho, através de uma comunicação. Então, por isso o salmista entende, e ele fala assim, Salmo 119, 18, ele diz: abra, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver as suas maravilhas. Imagine só a visão espiritual que Isaías teve quando ele viu o trono, né, do Senhor. Toda a casa estava cheia da sua glória. Toda a casa se enchia da sua glória. E aí Isaías pôde perceber o quanto Deus tem para mostrar. Irmãos, o que eu costumo dizer é o seguinte: o que nós vemos é uma gota no oceano. E o que ainda nós podemos ter certeza que será visto é mais do que o oceano. Nós não vemos nada. A nossa mente humana é limitada. Nós ainda não temos uma visão plena espiritualmente daquilo que será revelado para nós. O Cristo revelando-se plenamente. Moisés, quando desceu do monte, a palavra de Deus diz que o rosto dele resplandecia. E foi só um pouco da presença de Deus, um pouco da glória de Deus. Quando ele desceu com as tábuas dos mandamentos, né? Resplandecia, do hebraico kar, que dizia luz, reflexo de luz, um espelho de luz. São tantas pessoas que tiveram experiência de visões. O próprio João, né, ele teve a experiência na ilha de Patmos, que ele foi levado até os céus e teve uma visão das últimas coisas. Eu não sei se você tem tido alguma visão, ou se você tem tido alguma cegueira espiritual, mas a minha oração é que Deus possa abrir os seus olhos, possa abrir a sua visão para que você consiga enxergar, para que a experiência que esse cego de nascença teve com Jesus Cristo, você tenha no nível espiritual e que você consiga entender que Ele é, que Jesus Cristo é, que Deus é. Não é porque Ele é dono da prata e do ouro, o Criador dos céus e da terra, é porque Ele é. Quando Ele diz eu sou, quando Moisés pergunta, quando o faraó perguntar lá quem me enviou, o que eu digo? Ele diz: o grande eu sou te enviou. Então o verbo aqui é ser, existir, ele já existia.
Então, quando a nossa visão abre, quando há um campo de visão espiritual aberto, irmãos, nós percebemos que Ele é. Por isso, todas as coisas passaram a existir. Todas as coisas passam a existir a partir dEle. Mas há uma contrapartida que a visão terrena e a cegueira espiritual são aliadas entre si e se contrapõem à visão espiritual. Irmãos, a frieza espiritual, a limitação humana, a mente humana, a visão terrena, a cegueira espiritual se opõem, se contrapõem à visão espiritual. Há um limite, é como se fosse uma corda segurando e amarrando e segurando para que você não tenha os seus olhos abertos. E eu não estou nem colocando a culpa no inimigo, não. Eu estou falando sobre a cegueira espiritual, compete a nós, e estou falando sobre a visão terrena. Ter uma visão exclusivamente terrena da vida é o mesmo que ser cego espiritual. Tem pessoas que negam a existência de Deus, negam a existência do mundo espiritual, negam a existência do senhorio e do salvadorio de Jesus Cristo, negam a existência da dispensação do Espírito Santo Consolador, cegueira espiritual. E tem uma visão terrena sobre as coisas. Não consegue identificar um livramento de Deus na própria vida, não consegue ter um discernimento, porque visão espiritual requer discernimento e dá a ideia de discernimento, uma atuação clara e direta de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu não sei, é uma cura que os médicos não entendem, é uma porta de emprego que se abre, é uma sensação de alívio que o Espírito Santo dá em um meio momento depressivo e até opressivo, é uma experiência que você não entende como se sente naquele momento, ou em coletivo na igreja, na comunidade, ou dentro da sua própria casa. O importante é que é uma ação espiritual, é um livramento de uma própria investida do inimigo. Mas aí a visão humana materializa tudo, limita o seu entendimento. Não, isso aí não foi Deus, isso aí acontece. As pessoas hoje, as ciências hoje, irmão, até hoje, ela ainda tenta explicar a criação do universo. Ela tenta querer achar uma explicação racional dentro da razão, dentro de uma explicação lógica que a mente humana consiga entender para as demais coisas, para as coisas que Deus criou, para o próprio universo, entendeu? Então o humano, ele quer sempre materializar tudo. É uma ideia de colocar o homem no centro das coisas. O homem precisa entender como tudo funciona. E aí tira Deus do centro. Tira o campo visual espiritual para colocar um campo terreno, uma visão humana. Agora, há um perigo com relação à cegueira espiritual. Há um perigo com relação à visão humana. Por quê? Porque a visão humana, ela se contrapõe à visão espiritual. E a visão humana, quando você não tem uma ideia da realidade espiritual, ela traz morte. Traz mesmo. Porque aí falta temor, falta reverência, falta fé, falta questões que vão direcionar você no caminho espiritual, espiritualmente para Deus. Então, uma cegueira espiritual, por exemplo, uma visão terrena, conduz à tentação. Quer um exemplo? Gênesis capítulo 3, versículo 6. A tentação, a mulher viu que o fruto era bom e aí tomou o fruto. Então a visão humana, ela olhou com uma visão humana para aquela árvore do fruto proibido que estava no centro do jardim, viu que era bom, viu que era bonito, viu, e a visão humana levou ela à tentação, ela foi tentada e leva ao pecado. Quer outro exemplo? Juízes capítulo 7, versículo 21, relata a experiência de Acã, quando Josué, liderando o povo de Israel, conseguiu derrotar o exército babilônico, o exército persa. E aí a ordem de Deus foi para que não houvesse despódio, para que nenhum soldado israelita pegasse nada, para que não tocasse em nada. Era uma expressão de uma visão espiritual para que eles confiassem em Deus. E aí Acã, versículo 21 do capítulo 7 de Juízes, você pode ver, ele diz que a visão dele humana, quando ele viu a capa babilônica, quando ele viu os despojos de prata e de ouro, ele cobiçou e tomou para si.
A visão humana leva ao pecado, a visão humana leva à escuridão, leva à morte. Eu dei 2 exemplos para vocês nesse sentido. Então, como cego, Isaías 59:10 diz assim: como cego, caminhamos apalpando o muro, tateando como se não tivesse olhos, e ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Isaías 59:10 diz que nós somos cegos. Irmãos, sem uma visão espiritual, sem uma vida centrada, sem um foco em Deus, nós somos, como Isaías fala, cego. Não enxergamos nada. Ou quando enxergamos com a visão humana é para cobiçar, pecar e morrer. Agora, para a gente entrar no texto, porque vocês perceberam que eu ainda nem entrei no texto. Eu vou entrar no texto e nós vamos concluir. Eu preciso fazer uma observação que a visão ainda, ela tem uma conotação, mística. Como isso? Uma visão mística. Mas pastor, você vai falar sobre visão mística? Que nós vamos falar. Por que isso? Porque a visão também ela pode ser uma espécie de magia ou uma espécie de ilusão. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Ou seja, é uma visão que engana muitas pessoas, uma visão enganosa, pela qual as pessoas buscam conhecer coisas futuras e buscam obter conhecimento ocultos. Isso é muito triste, irmãos. São visões evasivas, visões que não têm nada a acrescentar, visões de pessoas que dizem ser de Deus, mas que não tem nada de Deus. Só serve para atrapalhar e atrair as pessoas. Quem cai nisso? Pergunto, pastor, quem cai nisso? Quem não tem visão espiritual. Porque quem não tem discernimento, não consegue entender e identificar Jesus Cristo, Deus, aí ele vai atrás de visões enganosas, de visões de ilusão, visões que buscam conhecer coisas futuras e coisas ocultas e são levadas a tropeço. Então isso serve como uma exortação. Isso está onde? Ezequiel capítulo 13, versículo 6 e versículo 7. Você pode ler isso. Ezequiel 13, versículo 6 e versículo 7, o profeta fala sobre as visões de falsos profetas que enganam o povo de Israel. Pessoas que não têm visão espiritual e que são enganadas. Pessoas que ao invés de ver o poder de Deus, vão atrás de falsos profetas. Meu irmão, você precisa da palavra, você precisa de intimidade, você precisa pedir que Deus abra a sua visão espiritual. Você não precisa ir atrás de visões ocultas ou outro tipo de coisa. Não precisa. Por incrível que pareça, isso era só a introdução. Agora nós vamos entrar no texto, mas não vamos demorar não, fica tranquilo. Mas deu para a gente ter uma ideia, né? Eu busquei lá a introdução e nós passeamos sobre a parte bíblica, sobre visão espiritual, sobre cegueira espiritual. Entendemos basicamente até um pouco como funciona a visão na questão humana. E agora sim, nós vemos o versículo 6 e o versículo 7 do Evangelho de João no capítulo 9. Aí nessa questão nós encontramos uma história sobre a essência da visão espiritual e a resolução de um problema na vida de um homem. Ou seja, era uma cegueira de nascença. Irmãos, se você perceber, qual era o contexto desse homem aqui? Esse homem ele vivia à margem, marginalizado. Ele era cego de nascença. Então, esse episódio é o encontro de Jesus Cristo com um homem que era cego de nascença e que ele cura esse homem, cura e restabelece essa visão. Mas não era qualquer milagre, não era qualquer coisa, era um homem que nunca havia visto. Ele nunca teve o privilégio de enxergar, de ver. Para ele tudo era escuridão, irmãos. Ele nunca pôde ver. Eu não sei, mas a gente pode imaginar, porque a Bíblia não fala, mas acho que o desejo do coração dele era conseguir enxergar, ter uma visão. Mas, como alguém que já nasceu cego nunca restabeleceu a sua visão, no caso dele aqui, ele sabia que isso era impossível. Mas quando ele encontra Jesus Cristo, que é a luz do mundo, ele sai da escuridão, irmãos. Jesus Cristo restabelece a visão dele. Mas isso aconteceu
porque Jesus Cristo precisou mostrar isso para as pessoas. É demonstração de uma forte evidência de que ele era o Filho de Deus. Inclusive, a expressão que usa aqui é a expressão de Daniel, filho do homem. Então, era uma revelação para os religiosos, para os fariseus dessa época, de que Jesus Cristo era Filho de Deus. Então, quando Jesus Cristo encontra esse homem, os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou, mestre? Esse homem ou os pais deles? E aí Jesus diz que aquilo era para estabelecer a glória de Deus. E aí ele cospe na areia, forma um lodo com a sua saliva, aplica, né, toca no olho do cego e dá uma palavra para ele. Olha, vai lá no tanque de Siloé, se lave, que você vai enxergar. E o homem acreditou, foi ao tanque, lavou-se e voltou vendo. E aquilo causou um espanto nas pessoas, a ponto de que as pessoas nem estavam conhecendo ele. Versículo 8. Então os vizinhos e os que antes já conhecia de vista, como quem? Mendigo, marginalizado, perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmola? Não é aquele cego? Como que ele está andando agora? Porque não tinha visão espiritual e saber que Jesus Cristo era o Filho do homem, o Messias, o Jeová Rafá que poderia curar. Então uns diziam: não é ele. Outros diziam: não, parece ele, mas não é. Versículo 9. Aí foram interrogar o rapaz, foram interrogar o homem. Como te foram abertos os olhos? A pergunta é essa. Versículo 10. Como te foram abertos os seus olhos? Irmãos, as pessoas não entendem como os olhos são abertos. Não entendem como existe o campo visual, espiritual, como a visão espiritual. Você consegue entender a realidade espiritual, entender quem é Deus, entender quem é Jesus, entender toda a realidade espiritual, a atuação do Espírito Santo. As pessoas não entendem. Por isso essa pergunta: como foram abertos os teus olhos? Aí a resposta dele, versículo 11. Um homem chamado Jesus fez o que? Lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei e estou vendo. Aí começaram a perguntar onde estava ele. Ele simplificou todo o ordenamento de Cristo, tudo que Jesus Cristo fez. O negócio tomou uma proporção tão grande dentro do texto que os fariseus começaram a interrogar esse homem. Se você for seguir aí, começam a perguntar, né? Versículo 16, ó, por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E outros diziam, e houve dissensão entre eles. Ou seja, os religiosos estavam preocupados por ser um sábado e não pelo homem que teve a sua visão restabelecida. De novo perguntaram ao homem: como se abriram os seus olhos? Que profeta é esse? Eles não estavam acreditando. Mesmo vendo, os religiosos não acreditavam no poder da atuação de Cristo. Às vezes tudo parece espiritualmente para a gente enxergar e ver, e às vezes a gente fica descrente, não consegue enxergar o que está acontecendo. Se você perceber, a incredulidade dos fariseus e dos religiosos foi tão grande, que eles, mesmo vendo esse homem restabelecido, eles não estavam acreditando e não estavam imputando o pecado para ele. Tanto que eles expulsam o homem da sinagoga. E aí o versículo 25 diz assim: o homem responde para eles: olha, se é pecador, não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Percebe a visão espiritual dele? Um homem cego consegue enxergar o poder sobrenatural de Deus. E isso se restabelece no versículo 32. Versículo 32 diz: ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Os fariseus insistem ainda depois disso. Aí o homem responde de novo: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ele é incisivo e aí ele é expulso da sinagoga. Você percebe que há uma dificuldade das pessoas entenderem a atuação sobrenatural de Jesus Cristo? Por isso o mundo jaz no maligno, por isso as pessoas não veem
ao encontro de Jesus. Por isso as pessoas não procuram uma experiência com Cristo. Elas se tornam descrentes, elas não acreditam na atuação de Jesus Cristo. Elas acreditam no pecado, acreditam na sua própria religião, no seu próprio pensamento, mas não acreditam no poder da atuação de Cristo. E aí há um segundo encontro de Jesus Cristo com esse homem. Um segundo encontro. Versículo 35. Jesus, ouvindo que os tinham expulsado, no versículo 34, expulsaram ele da sinagoga, Jesus encontrou e perguntou: crês tu no Filho do Homem? Olha aí, ó. Jesus quer agora conversar com aquele homem já curado, já com a sua visão restabelecida. Aí ele vai e responde. Respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Aí Jesus faz a revelação no mundo espiritual. Já o tem visto e é o que fala contigo. Então ele se revela como Messias na vida dele. Então ele abre agora aqui a visão espiritual desse homem. O que era cego passa a enxergar e agora passa a ter uma visão espiritual de quem é Jesus Cristo. Então, versículo 38, afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Então ele acredita em Jesus Cristo e o adora. Aí Jesus continua falando: eu vim a esse mundo para juízo, para que aqueles que não veem passam a ver, e os que veem se tornem cegos. Ele está falando sobre a visão espiritual. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Ele veio para escolher as pessoas, para que as pessoas consigam enxergar, ter visão espiritual de quem ele é realmente. Irmão, se você não notou, esse homem era marginalizado. Jesus Cristo fez uma cura completa nele. Você já se perguntou alguma vez, mas por que Jesus fez isso? Por que ele pegou a saliva, juntou ali no barro, e por que ele pegou essa saliva e fez esse lodo e aplicou no olho dele? Porque existia na cultura israelense, na cultura israelita, um entendimento de que cegos, pessoas deficientes físicas, coxo, por exemplo, o homem, por exemplo, tinha uma mão mirrada que não podia entrar no templo, que eles eram pecadores. Eles tinham pecados, ou deles próprios, ou dos seus pais. Por isso até os discípulos perguntaram isso a Cristo no começo. Então eles eram marginalizados. Eles não podiam ler a palavra, não podiam entrar na sinagoga. Eles viviam geralmente marginalizados, pedindo esmola. Eles acreditavam, inclusive, que era por culpa de demônios. Nós já estamos concluindo já, irmãos. E por que Jesus faz isso? Porque quando esse homem está na beira do caminho, as pessoas preconceituosas passavam e cuspiam num sinal de desprezo por causa desse homem ser cego e por acreditarem que ele era pecador. Então Jesus pega a sua própria saliva, cospe na terra, faz ali um lodo com a lama e aplica nos olhos dele, dizendo para ele: olha, o local da tua vergonha, onde as pessoas dizem que você é pecador, onde as pessoas te acusam, eu vou usar isso para te curar e restabelecer a sua visão. Irmãos, isso é de uma profundidade tão grande que demonstra a graça, a misericórdia e o amor de Jesus Cristo, porque ele usa a vergonha daquele homem cego para restabelecer a visão dele e ser curado. Então, quando Jesus faz isso, ele nos aplica, nos dá um sinal de que não importa o que você esteja passando, quais acusações você esteja enfrentando, Jesus Cristo tem condições de restabelecer a sua visão espiritual e de curar a sua vida. Isso não foi só com esse homem, não. Segundo as Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17, conta a experiência de um servo de Eliseu chamado Geazim, em que eles estavam cercados ali pelo rei assírio, pelo exército assírio, porque Eliseu havia revelado para o rei de Israel todas as ações do rei assírio de guerra. E aí o rei tenta descobrir onde que o profeta estava, e quando descobre, manda um exército e cerca Eliseu. E aí o servo Geazim fica nervoso, preocupado. E aí Eliseu faz uma oração de Senhor, abre a visão dele, para que ele enxergue. E aí quando Geazim tem a sua visão aberta, ele começa a enxergar os montes cheios de carruagem de fogo, de soldado, de cavalo. A visão espiritual dele é aberta, irmãos. Como o salmista disse: Senhor, abre a minha visão para que eu consiga enxergar. Então essa experiência com o profeta Eliseu abre a visão do seu servo, do Geazim, ele começa a enxergar, e Eliseu fala: olha, maior é o que está em nós do que contra nós. Há uma outra experiência agora de Paulo, ainda como Saulo, que é um exemplo de uma cegueira espiritual, que ele estava
perseguindo para poder prender e matar os crentes na igreja primitiva, a ponto de que Jesus querer arrebatá-lo, tomá-lo para si. Tanto que ele diz assim que era difícil recalcitrar. Os agrilhões, na verdade, os agrilhões. E aí, Paulo tem uma experiência, quando ele está no caminho de Damasco, ele cai literalmente do cavalo, e ele consegue ver uma luz. Aí Atos 9:18 diz assim: caíram dos olhos como que uma escama, e tornou a ver. Atos 9:18. Os agrilhões eram usados, como um tipo de chicote mais pontudo, que era para poder atiçar os animais para andarem mais rápido. Então Jesus está falando para Paulo que já estava querendo que ele se entregasse, e aí Paulo estava resistindo, mas aí quando Paulo tem essa experiência com Cristo, ele fica cego, e daqui a pouco Ananias vai lá, ora, e a Bíblia fala que caíram dos olhos dele como uma escama, ele tornou a ver. Última experiência para a gente encerrar, Lucas capítulo 24, versículo 15 e 16, conta a experiência dos 2 discípulos que caminhavam para o Emaús, uma cidade perto de Jerusalém. E eles iam conversando sobre tudo o que havia acontecido. E de repente, versículo 16 diz que eles estavam como com seus olhos fechados. E Jesus Cristo mesmo aparece ali para conversar com eles e começa a perguntar o que estava acontecendo. E eles começam a conversar entre si, faz uma pergunta ainda: será que você é turista, é estrangeiro? Não sabe de tudo que está acontecendo em Jerusalém? E aí quando eles começam a conversar e caminham até chegar em Emaús, e Jesus diz que seguiria mais um longe, e eles convidam para entrar e para sentar à mesa, versículo 30 e 32, diz que ao partir do pão, se abriram os olhos e conheceram quem era que falava com ele. E aí eles tiveram assim uma conversa, disseram assim: mas não ardia o nosso coração quando ele explicava a palavra? Porque no caminho Jesus começou a falar, e explicando a palavra, a Bíblia fala que desde Moisés até... E aí eles disseram assim: não ardia porventura o seu coração quando Jesus falava? Então se abriram os olhos dele ao partir o pão. Irmão, não importa que tipo de cegueira você esteja vivendo, o que importa é que você precisa abrir os seus olhos para enxergar espiritualmente e saber quem é Jesus Cristo. Foi isso que os discípulos aqui no caminho de Emaú, e aqui eu termino, já para a gente orar e encerrar, para identificar quem era que falava com eles, quem era que ia no caminho de Emaús. Eu não sei o que tem te atrapalhado, eu não sei se a sua visão é humana, eu não sei se você tem uma cegueira espiritual, mas o que eu tenho para falar para vocês diante dessas experiências é de que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e Ele quer que você saiba disso. Ele quer que a sua visão seja aberta, como o salmista diz: abra, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver. Vamos orar nesse sentido, queridos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, peça entendimento, porque visão espiritual é entendimento, é discernimento, é você conseguir enxergar quem é Deus, quem Ele é, para que você tenha uma experiência com Ele, para que os seus olhos sejam abertos, para que você realmente reconheça quem Ele é. Você não serve a qualquer pessoa. Não é sobre a palavra do pastor, não é sobre a palavra do seu líder, é sobre a palavra de Deus. É para você ter uma visão, uma experiência de quem Ele é. Ele é o Elohim, o Criador. Ele é o Elion, o Deus Altíssimo. O El Roi, o Deus que vê. O El Shaddai, o Deus que autossuficiente. O El Jalé, o Deus que é a minha rocha. O Jeová Rafá, o Deus que cura. O Jeová Jirê, o Senhor que provê. O Jeová, o Deus autoexistente. O Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. O Jeová Mekdasken, o Senhor é quem santifica. O Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. O Sabaote, o Senhor dos exércitos. O Jeová Roim, o Senhor é o meu pastor. O Jeová Shammah, o Senhor está ali. O Adon Aloá, o Senhor eterno. O Adon Hakovate, o Rei das glórias, o Rei da glória.
o Emanuel, o Deus conosco, o Jeová Guimolá, o Senhor que recompensa. São tantos nomes, é um Deus que se apresenta na multiforme graça, o Adonai, o Senhor, o Kadosh, o Santo, o Abba, o Pai, o Paizinho. Peça para que Deus abra a sua visão espiritual, para que você entenda quem Ele é, querido. Como esse homem que era cego de nascença, que teve a sua visão restabelecida, e também pôde reconhecer que Jesus Cristo era o Messias, o Filho do homem, o Deus Altíssimo. O Senhor possa nessa noite abrir a tua visão espiritual, e que você tenha uma experiência com Ele, para entender quem Ele é, porque Ele é. Antes de tudo acontecer, antes de tudo existir, Ele já era o grande eu sou. Oh, Deus. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Vamos orar? Vamos terminar o culto orando de joelho, irmãos? Você que tem condições de ajoelhar, vamos ajoelhar agora. Eu não consigo ajoelhar, pastor, não tem problema. Você que consegue ajoelhar, ó Deus, Santo Deus, Santo e eterno Deus, Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus misericordioso, Salvador de nossas vidas, nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a casa está cheia da Tua glória, Deus. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Seja entronizado em nosso meio, Deus. Seja entronizados. Ó Deus, nós pedimos, faça na terra como nos céus. Faça aqui na terra como nos céus, ó Deus. Nós ligamos aqui para que seja ligado nos céus. E pedimos, venha o Teu reino sobre nós. Venha o Teu reino sobre nós, ó Deus. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, abra a nossa visão. Nós queremos Te enxergar, nós queremos Te ver, nós queremos ter experiência com o Senhor, ó Deus. A Tua igreja está prostrada diante de Ti, ó Pai, buscando, ó Deus, uma experiência contigo, uma experiência, ó Deus, de entendermos, ó Pai, o que nos é permitido entender, ó Deus. Revela-nos, ó Pai, o Teu amor. Revela-nos, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia. Revela-nos, ó Pai, o Teu poder. Manifesta a Tua glória, ó Deus. Ó Deus, nós queremos Te ver, ó Deus. Nós queremos Te ver face a face, como Moisés viu, ó Deus, o Monte Sinai, ó Deus. Ó Deus, como Jacó teve uma experiência ali, ó Deus, e viu uma escada com os anjos subindo e descendo. E depois em Peniel ele lutou com o Senhor, ó Deus. Ó Deus, como Abraão, ó Deus, recebeu a visita do Senhor dos anjos e pôde ali preparar um guisado, um almoço, ó Pai.
como Isaías teve uma visão do seu trono de graça, Deus, como Daniel teve uma visão do Senhor, como João teve uma visão do Senhor na ilha de Patmos, ó Pai, como Saulo teve essa visão, ó Deus, como os discípulos no caminho de Emaús, ó Pai, puderam andar com o Senhor, ouvir da palavra da sua própria boca, ó Deus, e puderam reconhecer ao partir do pão quem Tu és, ó Pai, e puderam preparar uma mesa para o Senhor e declarar que toma o seu lugar, toma o seu lugar, toma o seu lugar, ó Deus, toma o seu lugar, ó Deus. Nós preparamos o seu lugar, ó Deus, o seu lugar é de honra, o seu lugar é de louvor, o seu lugar é de adoração. Toma o seu lugar, ó Pai. Toma o seu lugar, ó Deus, em nome de Jesus seja entronizado, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa sondar os nossos corações nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor possa dar, ó Deus, uma oportunidade de termos experiência com o Senhor, para que os nossos olhos sejam abertos, para que os nossos olhos, ó Pai, possam enxergar no mundo espiritual toda a realidade espiritual que nos é permitida, ó Pai. Às vezes, ó Deus, há uma frieza, às vezes há um pensamento, ó Deus, descontínuo, às vezes há, ó Deus, uma vontade de parar, um desânimo, ó Pai, uma coisa que nos assola, ó Deus, um caminho depressivo, a circunstância que nos envolve, ó Deus, às vezes o inimigo se levanta, ó Pai, com iscas, ó Deus, com tentações, ó Pai, mas nesta noite nós declaramos, nós queremos ver o Senhor, nós queremos ter uma experiência contigo, ó Pai, uma experiência, ó Deus, de servo, uma experiência de povo do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, revela-nos, ó Pai, o Teu amor, revela-nos, ó Pai, a Tua glória, Deus. Abra o nosso entendimento, ó Deus. Nós te adoramos pelo que Tu és, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é. Nós o adoramos pelo que Tu és, ó Pai, em nome de Jesus. Sê conosco, sê com a Tua igreja aqui prostrada. Ouça as orações dos meus irmãos, ó Pai. Se há alguma lágrima sendo derramada nesta hora, ouça as orações, ó Pai. Vai de encontro a cada pedido, cada súplica, ó Deus. O povo está clamando por Ti, por experiência, ó Deus. E o Senhor diz, ó Pai, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se prostrar, ó Deus, então eu ouvirei dos altos céus. Então eu ouvirei dos altos céus. Ó Pai, ouça, Deus, estenda suas mãos, ó Pai, esteja com seus ouvidos atentos, com seus olhos abertos à oração deste lugar. Que haja, ó Deus, que haja, ó Deus, que haja, ó Deus, encontros com o Senhor. Nós profetizamos que haja experiência com o Senhor, ó Deus. Nós profetizamos, ó Pai, que haja experiência com o Senhor. Nós profetizamos que haja, ó Deus, de amor e intimidade com o Senhor, com a Tua palavra, com o Espírito Santo. Que haja as pessoas íntimas do Senhor aqui nessa noite. Pessoas que terão visões, ó Pai, como Joel diz em 2. Joel 2 diz, ó Pai, que os jovens terão visões, ó Deus. Profetizarão, ó Deus de amor. Que haja visões, ó Pai, em nome de Jesus. Que nós consigamos enxergar o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, ó Deus. E amém, ó Deus. Amém, ó Deus. Amém, queridos. Amém. Queridos, que o Senhor possa te abençoar, tá? Que você possa ir em paz. Amanhã, às 11 horas, tem a vigília dos jovens, mas é para toda a igreja. 11 horas da noite até 6 da manhã. No domingo tem a escola bíblica dominical às 9 horas. Culto, domingo 7h30. Não fique de fora, se esforce para vir, tá bom? E agora, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Deus abençoe, querido. Vão todos na paz.